Sabe quantos veículos vão ser blindados só até o final desse ano no país? 50 mil quase. Mas na hora de um assalto à mão armada, nem todo mundo age da mesma forma dentro de um carro blindado. Por quê, hein? Eu tô falando dessas duas reações diferentes que mostramos essa semana. Nessa, a mulher abriu a porta para os assaltantes, apesar do carro à prova de balas. Ela saiu lá de dentro com a filha no colo e se expôs a um possível sequestro. No outro caso, que a gente vai ver agora, o motorista manteve o sangue frio, não obedeceu aos ladrões e até gravou ali de dentro, você viu? O momento em que abriram fogo contra o carro. Bom, a gente preparou uma reportagem completa analisando as duas situações para aprendermos juntos. Vem ver. Será que ter um carro blindado garante mesmo a tranquilidade do motorista? E qual é a recomendação quando um criminoso armado se aproxima do veículo? No Rio de Janeiro, uma mulher decidiu entregar o bem aos assaltantes, mesmo sabendo que os vidros do carro dela poderiam protegê-la. O vídeo mostra a motorista parando em frente ao portão da garagem. Repare que um outro veículo para do lado e quando ela começa a arrancar, surgem 3 criminosos armados. Um deles se posiciona na frente e aponta um revólver, enquanto os outros 2 agem nas portas laterais. Mesmo dirigindo um carro blindado, a mulher ficou com medo, abriu a porta e desceu. Depois retirou a filha pequena que estava na cadeirinha na poltrona traseira. Enquanto ela entrava no prédio com a criança no colo, os assaltantes fugiram com o carro. A minha maior preocupação foi a minha filha, porque com 3 anos ela já passou por uma experiência aterrorizante, que a gente sabe que vai ficar marcado. Por mais assim, cuidado que eu tenha e tratamento, ela vai ficar com essa história gravada. Além de levar o carro da mulher, os criminosos usaram o celular dela que ficou dentro do veículo para gastar R$ 1.700 usando o aplicativo do banco. Outro flagrante de assalto a motorista que também dirigia carro blindado chamou a atenção. Mas nesse segundo caso, o dono do veículo fez diferente. Os criminosos estão em uma moto e se aproximam da caminhonete preta. O que está na garupa desce e tenta abrir a porta, mas não consegue. Irritado, o assaltante atira. Depois ele sobe na garupa da moto novamente e os 2 fogem. O vidro blindado da caminhonete evitou que o motorista fosse atingido. O país tem a maior frota do mundo de carros blindados. Quase 30 mil veículos receberam proteção balística no ano passado. Esse ano, só no primeiro semestre, as empresas do setor já blindaram quase 21 mil unidades. No Brasil, qualquer pessoa pode levar um veículo para ser blindado. Mas se é a primeira vez, precisa cumprir algumas regras. Primeiro, ter mais de 18 anos de idade. Depois, ser autorizado pelo Exército Brasileiro. E aí tem que esperar a aprovação do CPF ou CNPJ. Só depois disso é que o carro vai para a produção. O sistema mais comum utilizado no país é chamado de 3A, um termo técnico que serve para indicar contra qual tipo de arma protege. Vai suportar tiros de 9mm, 44, 38, armas de mão pequenas. A blindagem não muda a estrutura do carro, mas o reforço vai da lataria aos vidros. O vidro original ele tem 4mm, mais ou menos. Um vidro blindado ele vai ter aproximadamente 19, 20 milímetros. Em pequenas áreas a gente usa o aço inox 304L, que ele tem um princípio balístico. Em grande maioria na parte opaca de blindagem, que é a parte que a gente não vê, a gente usa manta com fio de Kevlar, que é uma manta balística. A matéria-prima base é a mesma de um colete à prova de bala de um policial. Blindar um carro não é barato. Custa a partir de R$ 70 mil e demora em média 30 dias para ficar pronto. Mas o serviço pode salvar vidas. Esse especialista em segurança diz que o dono do veículo precisa conhecer o que foi feito no carro dele. E, acima de tudo, confiar na blindagem. Em caso de um ataque criminoso, a principal recomendação é jamais abrir as portas do veículo. Porta travada, vidro fechado, distância do veículo da frente e, caso seja abordado por um criminoso e tendo a oportunidade de fugir do local.